E aí pessoal, beleza? Hoje vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz a solda, como ficar a solda legal, como não deixar ela soltar e assim por diante. Então vamos lá. Primeiramente você tem que ter uma superfície. Toda solda precisa de uma superfície de basicamente cobre. A maioria dos materiais são soldados no cobre, para ficar uma solda legal e fixa. Essa aqui é uma placa de ferronelite, se eu não me engano é esse mesmo nome. É uma superfície de fibra e na parte de trás ela tem cobre. Algumas vezes essa parte de cobre vem com uma resina. Se você tentar soldar por cima dela, ela não funciona. O que você tem que fazer? Se a parte que você precisa soldar tiver com cobre, você tem que lixar ela. Tipo essa ponta aqui, ó. Você tem que descascar a parte onde está com a resina. Você removendo essa resina, essa aqui já está removida, eu só estou dando um exemplo, né? Você removendo essa resina, você pode soldá-la facilmente. Bom, primeiramente você precisa de um ferro de solda. A potência legal é 60 watts. De um suporte para ferro de solda, tá? De uma esponja própria para limpeza da ponta do ferro, ou seja, você vai umedecer ela com água, seu ferro vai ficar sujo, você limpa a ponta dela e ela vai ficar legal, beleza? Bom, solda de estanho. Todos esses materiais você encontra em lojas de eletrônica. Uma solda de estanho, tá? Própria para solda. A solda de estanho normalmente ela é 60% de chumbo e 40% de outro material. Tem que verificar isso melhor, mas é mais ou menos isso. Se você for numa loja de eletrônica, facilmente você vai conseguir. Bom, primeiramente você coloca o ferro de solda, esquenta o local um pouco. A hora que o local estiver um pouquinho quente, você não solda no ferro, você solda, começa a encostar no local. Quando estiver legal, a solda vai derreter. Não por você ter encostado no ferro, você encostou na superfície de cobre que está junto com o ferro. Se você colocar a solda no ferro, ele vai funcionar também, mas o que acontece? A solda ela vai mais no ferro e vai pouco na superfície. Se você encostar aqui primeiro, a solda vai aqui, você vai ter um aproveitamento melhor da solda, beleza? Bom, então vamos lá, continuando. Tem esse terminal, por exemplo, eu tenho essa ligação de capacitores, eu quero soldá-la aqui em dois terminais aqui, como se fosse uma placa que eu estivesse consertando. O que acontece? Eu encaixei ela, né, os dois terminais, viro ela de cabeça para baixo, firmo os dois terminais, ó, eu coloco meu ferro de solda, aguardo um aquecimento e encosto minha solda nos terminais, não no ferro de solda. Solda perfeita. Volto no outro terminal, encosto o ferro de solda no terminal e a solda no terminal, não no ferro de solda, pronto. É uma pontinha, você nunca exagera na solda, porque senão vai ficar uma solda horrível, mal feita e não vai funcionar direito. Vou tentar chegar perto para vocês verem o resultado. Olha que a solda foi feita. Bom, junção de dois terminais. Digamos que você precisa, isso aqui é um fio de cobre, tá? De rede de cobre. Eu preciso soldar esse fio na outra ponta. Então, continuando aqui, eu quero soldar essa ponta, esse fio aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiramente, tem um sistema que a gente chama de estanhamento, que você vai estanhar o fio. O que é estanhamento? Essa aqui é uma solda de estanho, eu vou cobrir o fio com a solda de estanho. O que eu vou fazer? Eu vou estanhar o fio. Vamos lá. Cobrir, acabei de cobrir. Ou seja, o fio de cobre, agora ele tem uma película de estanho. Eu vou fazer isso na ponta que eu vou usar ali, nessa ponta que eu vou usar aqui.
Agora eu vou pegar uma ponta, juntar na outra e apenas vou encostar uma pequena encostada no fio. Ele já vai automaticamente. Tem que colocar um pouquinho de solda também. Ele automaticamente já vai ser soldado. Beleza? Vamos ver a resistência que ficou esse fio. Ele ficou bastante resistente, porque ele foi bem soldado. Beleza? Vou soldar outro terminal. Ó, eu vou tirar esse aqui, desoldar esse. Vou pegar esse componente, esse resistor, e vou soldar esse pedaço de fio nesse resistor. Então, eu vou esquentar a ponta dele, colocar a solda e depois levar a solda no terminal. Tem que esperar esfriar, né? Depois que está frio, está soldado o componente. Vou soldar essa ponta no outro lado. Bom, meu ferro estava sujo. Você pode pegar um pedaço de papel higiênico, tirar o excesso de solda da ponta e depois limpá-la na esponjinha que eu falei no início. Bom, continuando, eu vou soldar as pontas. De uma forma bastante simples e rápida. Certinho, pessoal? Então, basicamente, funciona dessa maneira. Agora eu vou estanhar, vou soldar esse pedaço de fio na placa, esse pedaço de componente na placa, soldado e muito bem soldado, né? De solda da outra placa. E quando a ponta do ferro de solda sempre estiver suja, você pode passar aqui, ou pega um pedaço de papel higiênico e limpa a ponta. Beleza, pessoal? Vou soldar um último componente, um clipe de papel. Vou soldar aqui. Um clipe de papel, ele também tem uma ponta soldável. Então dá pra gente fazer uma experiênciazinha com ele, caso você precise. Estanha da mesma forma a ponta do clipe. Ele é um pouquinho mais difícil de pegar solda, mas ele pega. E você solda aonde você precisar. Lembrando que não são todos os materiais de ferro que pegam solda. Por exemplo, alumínio não pega. E alguns outros materiais não pegam solda. Um dos melhores para se trabalhar é cobre. Se eu não me engano, o ouro pega. E tem alguns que pegam, outros não pegam. Eu vou tirar daqui, colocar aqui. Lembrando, se você for soldar algum componente junto, você tem que segurar os dois. Senão pode acontecer isso que acabou de acontecer. Ó, quando você solda um, o outro cai. Então você tem que dar um jeito de segurar os dois ao mesmo tempo. Viu aí? Arrumar alguma forma para segurar os dois no mesmo lugar, para eles serem soldados, até a solda esfriar. Lembrando que a solda tem que esfriar, e cuidado para não ficar com o dedo muito perto da solda, porque com certeza você pode se queimar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.